Rádio Movimento. Ao ritmo da sua vida. Então, sejam bem-vindos a mais um MantraCast, um programa que faz parte da grelha da Rádio Movimento, em que quinzenalmente faço entrevistas a poetas e outros artistas. O meu objetivo nesta entrevista, neste programa, é entrevistar não pessoas, mas ondas. Eu sou um obcecado pelas ondas, pelos movimentos que ela faz, pelo barulho que ela faz, pela violência que ela tem, pela calma que ela traz. E esta semana entrevistarei João Maria Giannini. É melhor. Para os amigos. É melhor, Giannini. O Chulo. Cthulhu. Quando é poeta, DJ Búzio Pacal. Exatamente. Quando produz e faz sets de música eletrónica. Também é apresentador do podcast Conversas Fora do Tempo. Ele é um poeta que espraia os seus tentáculos através da escrita, da música e da imagem. Vai sendo um poeta de improviso, da poesia urbana, um transmutador de poemas, um pirata visual e um músico autodidata. E acredita essencialmente na palavra como um poder universal. João Maria, antes de mais, muito obrigado por aceitado o meu convite. Obrigado. E queria ouvir-te. Peço desculpa, mas não sei se tens um poema já decorado. Não. E tens aí alguma maneira de... Não, nem tenho o telemóvel, nem tenho nada dessas coisas. Ok. No caso, então... Isso agora vai ser muito complicado. Foi falha minha que tranquilo. Que eu devia ter dito para trazeres um poema já preparado. No entanto, posso... Eu realmente, para decorar... Às vezes é mais fácil decorar coisas dos outros, poemas que eu tenha lido, algum autor ou alguma coisa que eu veja que há espiada. Podemos começar então por desenvolver isto, porque também é não é uma condicionante, mas é uma regra que de certa forma eu levo na minha criatividade. Que é não decorar textos para não ficar preso nos mesmos textos, porque ao fim e ao cabo isso que traz a repetição. E queria que comentasses quanto a isso. Qual é a tua opinião também? Vai completamente de encontro ao que tu me estás a dizer. Pronto, já tínhamos falado um bocadinho antes sobre isso. Há quem goste de decorar. O decorar também pode ter coisas bonitas, não é? Porque também há pessoas que conseguem através disso viver um bocadinho as palavras e ir buscar um bocado de sentimentos intrínsecos a esse processo. Eu, como gosto de ter mal feitio nessas coisas, não gosto de realmente decorar nada. E pronto, é a minha forma de fazer as coisas. Enquanto estou a fazer o texto, enquanto estou ali a burilar um bocadinho as voltas do texto que eu estou a fazer, até parece que vai ficar ali gravado na nossa cabeça, não é? E isso acontece, mas depois o que é que acontece a seguir? Um novo texto, o dormir, o acordar, a rotina, fazer outro tipo de coisas que eu gosto de fazer. E muito rapidamente o texto desaparece da cabeça, pronto, fica ali na folha. Acabei por ser eu que o fiz, mas porque é um momento e... Foi um momento, pronto, basicamente foi um momento. Às vezes as coisas são só assim, pronto, significam só por isso.
Há textos que para mim, não é? Para quem o está a ler, cada pessoa depois poderá vivê-los e tirar outras interpretações. Agora, a maior parte das coisas que eu faço são um momento e aconteceram naquele momento, calhou ficarem escritas numa folha. Agora, a posterioridade delas ou o valor que elas possam ter ou não, foi basicamente eu saciar-me, pronto, como já tinha dito anteriormente em conversas amigas que temos tido, é um bocadinho uma questão um bocado hedonística, é um bocadinho o ego a funcionar, mas pronto, acho que é aquela parte bonita do ego, não é? O que nos faz fazer as coisas. Dá motivação para mais. Sim. Exato, e depois é sempre essa questão, não é? É sempre essa questão. É a insatisfação sempre. Pronto. Nunca fico satisfeito, nunca gosto. Pronto. Pois se alguém gostar, se alguém achar bonito, se alguém naquela altura que eu disse o texto se deixar embalar e que tenha sido um momento também para essas pessoas interessante, eu já fico satisfeito com isso. Agora daí a ter que ser mais do que isso, mas pronto, como está, é o que eu costumo dizer, isto é básico e pura e simplesmente a minha forma de interpretar as coisas e de viver as coisas. Todas as outras coisas para além disto são válidas e cada qual depois que ache que tenha emoções e sentimentos em volta daquilo que fez. Pronto. Sim, agora, se estou correto ou se não estou correto ou se deixo de estar correto, o que é o correto, não é? Eu desconfio sempre de palavras de palavras assim, tipo mais correto, não é? Porque é cu e é reto. Não, é porque é cu e reto, estás a ver? Porque é a mesma coisa. Escatologicamente falando, é desconfiar de palavras assim. Como politicamente correto, não é? Como é que tu associas política com correto e por aí fora, mas não quero entrar por aí. E pronto, vamos ficar por aqui que é melhor. Iremos desenvolver. É melhor. Mas pronto, já com o meu convidado, também muito por culpa minha, peço desculpa, mas devia já ter dito que. Aliás, eu gosto sempre de ouvir o convidado, no caso, na tua vertente poética, porque terás mais que partilhar para além da poesia. Mas pronto, passo então a recitar um poema da minha autoria e chamo este poema Earthfucker. Sou aquele típico gajo que viu um documentário sobre impacto ambiental e concordou. Acordou e aguardou impacientemente 15 minutos numa fila de fast food, pediu um menu. A bebida é sem palhinha que isto faz mal ao ambiente. O sol está mais quente e com pegadas insustentáveis caminhamos para o parapente. Avança enquanto alimento a minha mente pouco poluente, cheio de meias verdades e uma certeza de um futuro ardente. Nos olhares apáticos em corpos policromáticos entrecruzados nas paisagens do cotidiano, vejo que uns querem, vejo que outros têm, vejo que todos tiram. Desfaço as formas como e sumo, vou em direção ao intendente à procura de um diluente, cedo a passagem num cruzamento, mas só quero ir para a frente, intermitente é para avançar. Quero ceder o que vem com o tempo, quero que muitos façam pouco, mas por trás faço menos. O pouco que faço não muda o pós-fácil, porque muitos fazem menos que pouco. No meio de construtores de ruínas, sou um destruidor em desconstrução. É difícil porque a destruição faz parte do meu ADN. Eu quero porque eu devo, eu levo porque eu posso. Ninfomaníaco monógamo, só quero uma, mas for do redor. Sou contradição, sou humano, sou o fim. Obrigado. Bom. E, Johnny, começo a entrevista por perguntar-te a tua primordialidade. Quando é que começaste a explorar portanto, a produção musical, no caso? Posso começar por aí? As primeiras vezes
em termos de produção não, mas se calhar a música em si, não é? Musicalidade, sim. A musicalidade como forma de me expressar. Tinha uns amigos, tinha eu 12 anos, 13 anos, e lá junto do bairro da Falagueira havia umas bandas numas caves que ensaiavam. Estás a ver? Nós éramos putos e punhamos lá na janela a ouvir e a olhar para eles. Qual era o género? É No caso, a Amadora por acaso, é um sítio onde há imensa diversidade artística e há um enorme foco artístico nessa região, tanto que muito da cultura que se consome atualmente em Portugal origem na Amadora. tem muita origem lá. Mas estava-te a perguntar, nesses tempos, qual era música, era mais punk, música mais de intervenção. Os Municipal, por exemplo, surgiram... Municipal, olha, foram o vocalista e o baterista foram da turma da escola com que eu andava na Falagueira. Foi assim a primeira aproximação mais aos personagens ou aos seres humanos que faziam a música um bocadinho mais extrema, não é? Porque nessa altura já andava a ouvir assim umas coisitas de metal, não é? Aquelas coisas mais típicas daquela altura, mas era mais New Wave of British Heavy Metal, mais Iron Maiden e Manowars e Halloweens e essas coisinhas assim. Porque tinha a ver com uma coleção de vinis que o pai de um amigo meu tinha, e nós começámos também a explorar. Ele não nos deixava mexer nos discos para não partirmos as agulhas e não sei o quê, mas éramos putos, não é? Aquilo de dizer, olha, não vais fazer, está bem, não vais fazer. Depois começámos ali a explorar essas coisas. Mas a curiosidade veio. Mas começou a ouvir com essas bandas, ali muitas bandas punk, porque ali em volta do bairro da Falagueira havia ali algumas pessoas que alugavam caves para a malta ensaiar e de puto ver as guitarras e a mexerem nos amplificadores e como é que as coisas iam surgindo. E depois as letras também eram um bocadinho apelativas, não é? Eram um bocadinho apelativas porque era uma zona suburbana com muitas dificuldades, não é? E pronto. E foi assim as primeiras experiências que eu tive. Sim. E a partir daí desenvolveu-se a tua curiosidade muito mais do que ouvir, foi o fazer. E sempre tiveste essa necessidade, ao fim e ao cabo? Epá, tive um bocado. A minha mãe nessas coisas foi fundamental, que impulsionava muito nessas coisas. Apoiou imenso. Ela sempre gostou muito de fado, foi fadista e ainda me tentou pôr no grupo desportivo da Moraria e essas. Tinha eu 7 anos, mas eu brincava com as coisas e não tinha aquela postura do fado e pronto, e quem me estava a dar aulas na altura não achou muito piada a isso, mas pronto, todas essas experiências foram ficando. Sim, e criaram bases para que... Pronto, depois para aí, cerca dos 14, 15 anos, com o dinheiro que eu juntei, sem a minha mãe saber, porque não havia muito dinheiro, eu comprei uma guitarra elétrica e um amplificador a um amigo de um amigo, que as coisas começam sempre todas assim, e comecei lá no meu quarto com os fones ligados ao amplificador para não fazer muito barulho, a tentar fazer as minhas primeiras coisas, e pronto, ainda tive uns anos com a guitarra, ainda tive em algumas bandas. Também ainda tive com uma banda que ainda gravámos um CD, mas chegou a um ponto que lá está, é sempre a minha insatisfação. Chegou a um ponto em que eu já não estava a conseguir aguentar a situação da parte do ensaio na garagem, porque lá está, porque voltando à cereja inicial, já era muito repetição sobre a mesma coisa. E eu acho que eu estar a repetir sempre a mesma coisa, a coisa perde sustentação e força
na relação em que eu tenho de eu a querer fazer. E começa a ser uma coisa muito, muito automática e muito repetida, e isso para mim já é maquinal. Agora, uma das minhas perguntas tem mesmo a ver com a repetição, não esquecendo-se da minha pergunta inicial, mas queria-te perguntar como é que lidas com a imprevisibilidade. Eu gosto bastante do imprevisível. Adoro quando sou surpreendido. Isso é que é mesmo E vai a ao vida. encontro da tua personalidade, porque, como estavas a dizer, a repetição de certa forma te aborrece, não é? Aborrece. Epá, há quem... E tenho outros amigos meus, eles realmente artistas, que com base na repetição eles conseguem criar imprevisibilidade. Agora, eu não tenho paciência, e se calhar contra mim próprio, para esperar que esse momento aconteça. E então prefiro o imprevisível. Gosto de processos, gosto de erros, adoro os erros, adoro o achar que vou fazer a coisa de uma maneira, e às tantas aquilo transformou-se noutra coisa completamente dispara ou não, mas que eu não tenha pensado inicialmente. E isso é um bocado o mote. O não estar previsto é o que tentas retirar da tua criação, por assim dizer? É o output que eu desejo criar, não é? Porque nós, quando começamos a fazer uma coisa, tem sempre a ver com alguma ideia inicial, não é? Agora, eu acho, mas isto é um achar, e há de haver outras pessoas com outras opiniões, mas eu acho que em 2022 tudo o que é ideia fundamental para mim já está inventado, não é? Agora do início de uma ideia primária, eu acho que se conseguem, obviamente, haver fusão, que é uma coisa que me interessa também, fundir vários estilos de coisas, e do meio depois desse bolo sair, se calhar, uma coisa diferente do início. Não sei, é complicado. Isto são coisas muito... Estás-me a fazer perguntas, isto é muito complicado de conseguir explicar mesmo, porque pronto. Sim, mas voltando à minha pergunta inicial do início da tua caminhada no mundo da produção, segundo percebi, então começaste num panorama mais de música metálica, Mais metal, mais rock, mais punk. Acabaste por tornar uma base mais a música eletrónica, certo? Porque me fartei, porque comecei-me a fartar, não é? Pá, eu agora marcámos uns concertos e só daqui a 3 meses é que vamos fazer o concerto. E agora 3 ou 4 vezes por semana vamos ensaiar as mesmas músicas 4 horas seguidas. Que chegou a um ponto que era completamente incomportável, porque quando era para ir tocar as coisas ao vivo, eu já não estava a sentir... Porque já tinha havido tanta repetição. O meu cérebro não funciona bem com essas coisas. E então, o que é que aconteceu? Comecei a descobrir as DAWs, o Fruity Loops, os Pro Tools desta vida, os Cubase, essas coisas todas que outros amigos que já estavam também na música eletrónica me foram mostrando, e eu mal tive possibilidade. Comprei um computador, comprei os equipamentozinhos todos, e foi fantástico, porque eu sozinho, não é? Achava agora sozinho vou conseguir fazer coisas fantásticas, não é? Que toda a gente acha, não é? Ao início. Mas realmente comecei a fazer umas brincadeiras e comecei a fundir todo o género de coisas que eu conseguia, porque era um mundo infindável, não é? Consegues pôr uma batida mais eletrónica, com uma guitarra mais tipo fado, com uma voz mais... Vais buscar um sample de uma pessoa na Turquia a cantar ali um bocadinho, consegues cortar aquilo aos bocadinhos, consegues... E pronto, não sei, nessa altura se calhar estava um bocadinho obcecado com o controle total e andei assim uns anos nessa história, não é? Até perceber que, não percebo realmente nada disto. Tem-me saciado um bocado, porque estou em casa... E não preciso estar a depender, mas depois o que é que acontece? Depois fazes 2 minutos de um bocadinho de uma música, depois quando dás por ela no dia a seguir já estás a fazer outra coisa, e depois
o que é? A exploração, estás a explorar, não é? Tens ali uma data de VSTs com sintetizadores diferentes, com sons diferentes, e pronto. E disso tudo, as coisas que eu mostrei são mesmo, é como se diz, a mesma ponta do iceberg. Tantas outras coisas existem, que eu não sei se algum dia vou mostrar ou não, mas que foram importantes porque deram aso a que existissem outras coisas um bocadinho mais fundamentadas. Falando das tuas, não é primeiras, mas se calhar falando da primeira forma de expressão artística musical que tu fizeste, foi o Prophets of Shambhala, corrijo-me se estiver errado. É o projeto mais antigo, não é? Fiz outras coisas. Em que é que baseaste? Como é que surgiu? Nas coisas que eu estava a absorver nessa altura. Porque nessa altura andava muito nas festas do trance psicadélico e nesse ambiente dessa onda, e foi assim é que comecei a ficar fascinado. Tive alguns anos também ligado à Good Mood, porque também a Good Mood que deu aso ao Boom Festival, muita gente não sabe, começou na Amadora, também. Foi tudo amador. E eu era putozinho, muito pequenino, mas comecei a levar com aquela malta que tinha tido possibilidade de ter ido fazer umas viagens e ter ido à Índia, ter ido trazer todas essas influências para criar essa organização, essa base de sustentação, e realmente comecei a ficar fascinado por essa linguagem, embora nessa altura eu não a conseguisse replicar, e aí nessa altura ainda estava ligada às bandas rock. Pronto, mas foi ficando sempre, como se diz, foi ficando sempre ali aquele bichinho, não é? Aquela bicha solitária a remoer, e quando se deu a parte do computador e da possibilidade de fazer música, fui beber um bocadinho ali, não é? As primeiras coisas são um bocadinho réplicas do que é que eu estava a ouvir e do que eu via na altura os outros fazerem. E é uma coisa sempre que me impulsiona em início de processo, seja depois para o que for, seja vídeo, seja música, seja o que for. Eu, quando gosto realmente muito de uma coisa e admiro mesmo realmente quem está a fazer aquela coisa, eu ponho na cabeça, será que eu conseguiria fazer uma coisa parecida com isto? Será que eu tenho capacidade realmente ou não, já que não experimentei fazer isto, de conseguir realmente fazer isto? E lá a minha maneira, aos tropeções, e como autodidata sempre a aprender, vou experimentando coisas muito bem sucedidas, coisas dantescas que realmente só serviram naquele dia para chegar ao dia a seguir, e pronto, e tem sido assim. Basicamente tem sido sim, uma viagem. Às vezes. Johnini, gostava de que me fizesse aqui um exercício. Representa-me uma vida bem vivida como se ela fosse um DJ set. Fala-me da construção dela, do que acrescentarias ao set original, do que é que ela precisa para ser bem experienciada. Opa, caraças, tu demoraste um bocadinho. Queres que eu diga por partes? Como se fosse um DJ set. Se a vida fosse um DJ set. Primeiro muito singelo, muito minimal. A vida começa simples. Quer dizer, para nós, não é? Para as nossas mãezinhas, não é? Acho que é ali uma catarse assim do maior que pode haver. Agora, depois para nós, desde o chorar e depois dormir e o alimento, eu acho que é uma coisa assim, sempre ao início muito, muito singela, como eu costumo quando faço DJ sets. Primeiro um bocado o olhar para quem está a ver o DJ set, isso é o mais importante para mim, e eu nunca levo, eu mesmo quando faço um DJ set nunca levo nada alinhado, portanto teria que ser uma coisa com uma base, se calhar ali em background,
com muita coisa, porque interessa muito quem está a ver ou quem está a ouvir o DJ set. Se calhar mais do que a minha satisfação, alimenta-se da satisfação de quem está a ouvir o DJ set. E acho que isso vai, se calhar, também um bocadinho em contra à maneira que eu tento explorar a forma como vou estando na vida. Sempre a tentar, não numa opção de querer fazer. É um bocado a opção de fazer as outras pessoas felizes através se calhar de uma dinâmica de pequenas coisas que possam faltar para a felicidade dos outros, porque acho que todos nós temos o nosso caminho, e depois, quando se dá o inversamente proporcional, se calhar isto está muito complicado, eu não me estou a fazer entender, às vezes nem eu percebo, mas pronto, e vai-se dando essa dualidade. Mas realmente, não consigo responder facilmente à tua pergunta. Mas eu vou tentar que tu... mas fala-me da construção desse DJ set, que é, no fundo, da vida. O que é que acrescentarias ao set original, tendo já a base? O que é que o set precisa? Do que eu vivi até agora? Já tens uma base. O que é que acrescentas a esse set para que ela seja... O que é que eu acrescentava agora ao set? É muito difícil. Não penses mas o que é que o set satisfação precisa? Eu acho que não. O set precisa de satisfação, de mais satisfação, sei lá. Tem sido. A vida é como é, estás a ver? Eu não faço. Há certas coisas que não faço grandes planos. Faço planos para pagar a água e para pagar a luz, porque senão dão cabo da gente, não é? Agora, tirando outras coisas, não faço assim grandes planos, porque lá está, eu gosto de ser surpreendido. Sim, o modo são as pessoas. O set precisa de imprevisibilidade, lá está. Claro, olha como nós quando nos conhecemos, quando falamos a primeira vez, a forma como falamos, a energia que sentimos para nos aproximar, não é? E para criar uma dinâmica. Eu acho que é isso. É a minha vida, o mais bonito da minha viagem são basicamente as pessoas que eu vou conhecendo. Não, tudo o resto acaba por ser efêmero. Todas as outras coisas, seja a poesia, seja o som, seja todas essas coisas, se calhar acabam por ser uma consequência de o que eu vou, entre aspas, alimentando, não canibalizando, não é? Mas alimentando do que as outras pessoas me vão dando também, ou que eu consigo retirar delas. Ou como visto mais uma vez, eu não consigo responder à pergunta. Mas pronto, diria eu então que para ti um DJ set bem experienciado seria uma que tivesse bases, mas que não tivesse um fim já premeditado. Sim, ou seja, sim, teria sempre a componente da imprevisibilidade. Pá, sempre. Acho que a vida é por aí. Como um rio a correr para o mar. E é saber retirar o melhor possível das imprevisibilidades, não é? Saber lê-las e absorvê-las e... Que às vezes dás por elas, não é? Porque um gajo às vezes está a acontecer as coisas e não estás completamente atento na altura certa às coisas. Às vezes é aqueles pequenos momentos-chave, não é? Porque acho que nem todas as horas do dia, nem todos os minutos, nem tudo o que nós falamos tem alguma... Às vezes são coisas basicamente, não é? Para mim, a linguagem primordial da rotina, estás a ver? Que é para mim o maior monstro que existe na vida do ser humano. E se eu mandasse nisto, dava cabo da rotina. Não deixava que ninguém tivesse nenhuma rotina
para que as pessoas se permitissem a ter variância, estás a ver? Porque acho que a variância é importante. Acho que a variância durante alguns tempos da nossa existência, se não para mim em toda, mas pronto, eu tenho os meus problemas, não é? Eu depois falo com uma psicólogo e ele lá me compreende. Porque até há malta que gosta da rotina e que a rotina lhes dá segurança e essas coisas todas. Mas eu fazia mesmo essa malta experimentar um bocadinho do inverso, para eles perceberem que se não se conseguiriam ou ascender ou alterar um bocadinho da forma como estão, e se dessa forma ou não conseguiriam retirar outro tipo de energias e de coisas até deles próprios. E se alguém depois no fim da experiência dissesse, pá, isto é tudo muito bonito, mas cansa-me isso, e eu quero ter rotina e estar descansadinho e não sei o quê, é tudo muito bem, eu respeito, porque isto tem que haver malta para as coisas todas. Agora, se me estás a perguntar a mim, era a ditadura que eu criava, era um bocadinho por aí. Eras um ditador. Não quero. Mas pronto, obrigado pela tua resposta. E gostava de perguntar a seguir: se fosses uma ovelha, quão parte do rebanho sentirias-te? Pá, essas ovelhas. Olha, é mais outra. Mas serias mais uma? Não quero ser ovelha, não quero ser. Nem ovelha negra. Porque uma ovelha negra só tem outra cor, é uma ovelha à mesma. Mais tarde ou mais cedo vai acabar por ser ovelha à mesma. Sou um bocadinho. Não consigo. Sou um bocadinho contra essa história de. O rebanho em que aspecto de rebanho? De comunidade. Comunidade. Pronto, comunidade. Epá, é mais o tentar perceber às vezes o que é que faltava de pequenas coisas que as outras ovelhas pudessem precisar para avançarem no seu ovelhismo. Não sei. Johnny, peço desculpa, isto vai ser inédito, mas estou aqui a ter uma emergência live e preciso de ausentar-me durante 30 segundos. A sério. Ok, já está igual. Bora. Round 2. Peço imensas desculpas. Nada, não peças desculpas, não fizeste nada de mal. Eu estive o tempo todo a pensar nisto. E... Agora pronto, já viste que isto, a ovelha e a comunidade e essas coisas e não sei o quê, isso é muito complicado. Depois vou ter que começar a fazer perguntas e eu não quero fazer perguntas. Sabendo da pessoa que é, a pergunta vem um bocado a ver com isso. Como é que tu vês o resto do rebanho? Portanto... Quer ver harmonia no rebanho. Quero ver que o rebanho está contente e basicamente eu já fico contente com isso. Pronto. Eu costumo dizer uma coisa muita FDP, que é que eu quero ver todos os seres humanos à minha volta muito contentes. Sabes porquê? Porque não me chateiam tanto os cornos. Eu costumo dizer estas coisas. Se nisso tem a ver com o que é que eu acho que é o meu papel no meio do rebanho, como é que eu considero o meu papel em que eu me sinto bem e uma coisa que me satisfaz dentro do rebanho em si, tem a ver com isso. Às vezes uma ovelha precisa ali de um bocadinho de uma coisa qualquer, se eu souber porque é que eu não posso ajudar, essa ovelha anda feliz, fica satisfeita com isso,
vai ajudar outra ovelha. Isto tem a ver um bocadinho com cordões de como é que se diz essas coisas? De solidariedade. Pronto, acho que é um bocadinho por aí a definição. Não me importa de ser solidário, estás a ver? Gosto de falar, às vezes falo com as pessoas e as pessoas dizem-me, pá, há ali qualquer coisinha que eu não sei. Pá, se eu souber, porque é que não é de explicar e porque é que não... E depois também vou aprender com essa pessoa outra coisa. Informação E haver essa partilha, porque eu acho que hoje em dia há um bocadinho... tem havido um bocadinho de dificuldade, que eu ainda estou na esperança, não é? Porque isto depois vai dando voltas, não é? Com esta entrada tão grande de tecnologia e de certos mecanismos para a pseudo-comunicação, não é? Quem tinha pensado inicialmente considerou que assim seria, só que infelizmente ao longo do tempo tornou-se um bocadinho... tornou as pessoas um bocado solitárias nesse tipo de comunicação. E eu, felizmente, já sou um dinossauro de outros tempos, já levei com as duas coisas, já não, entre aspas, subverteu, não é? Porque às vezes subverte as pessoas porque as pessoas nasceram nesse contexto e às vezes, infelizmente, acabam por não ter armas nem percepção para perceberem que antigamente havia outro mundo, que não havia estas coisas todas e que funcionava. E uma malta combinava coisas e ninguém chegava atrasado. E ligavam dos telefones e não sei o quê. E as coisas funcionavam, não era preciso, às vezes, certas opções. E por isso, como já viste, como há bocado estavas a dizer, pai, como é que é? Porque eu não consegui falar contigo, porque tu desligas tudo e não coisa. Mas cá estamos e as coisas funcionam. É o compromisso. E pronto, acaba por ser esse compromisso. E então, olha, que também na palavra compromisso, eu acho que tenho um compromisso para com a minha existência, porque é uma coisa que me consegue saciar bastante em se fazer essas trocas diretas, essa comunicação direta, olhos nos olhos, como nós estamos a fazer agora, porque acho que é a melhor forma que eu tenho de ir andando para a frente. Sem sombra de Pronto, senão não me faz sentido, basicamente viver. Mas pronto, se calhar é muito drástico, não é? É muito dramático. Muito agora, muito Álvaro de Campos. Álvaro de Campos, trouxe-me agora aqui o Álvaro de Campos e Florela espanca pelas veias adentro. Mas é um bocadinho por aí. Não é? Exato. Giannini, gostava de perguntar-te como combate-se a opressão? Como é que eu combato? Quais são os mecanismos que tu encontras para combater a opressão? Eu sou um bocado... são coisas que eu não falo muito dessas coisas. Mas podes partilhar forma como não falo muito disso. Eu poderei estar errado, mas há certas coisas, e há muita gente que vai dizer que eu estou errado, mas eu tento fazer as coisas desta forma. Sim. Que é há certas coisas que eu não falo muito disso. Mas combate-se a opressão sem se falar dela? Não, podemos ter realmente que falar das coisas. Se for numa conversa aberta em que as pessoas queiram todas falar disso. Não na questão de eu querer implicitar demasiado a minha opinião nos outros, querer ser ouvido à força, porque acho que isso depois também é uma forma de opressão. Depois criamos, temos uma macro-opressão, depois começamos a criar micro-opressões, e as micro-opressões acasalam, começam a ter filhos, começam a crescer, depois às tantas. Portanto, assusta-me um bocado e eu ainda não sei bem viver nesse... Porque eu há certas coisas, como te disse, eu tenho 47 anos de Amadora. Amadora, zona mais e diversa em todos os aspectos, mais multicultural que possa existir. Sim, mas crescendo neste meio e vendo as opressões que acontecem no dia a dia, como é que a tua experiência ajudou-te a lidar com isso? Porque a opressão tanto acontecia de um lado como do outro, ao fim e ao cabo. Claro, sempre. Muitas vezes certamente encontraste mecanismos para
eliminar essa opressão, essa barreira que é viver nesse contexto, não é? Epá, algumas coisas erradamente, tentando fingir que em idade mais nova, não é? Porque inclusivamente na Amadora, e agora falando um bocadinho como se fala hoje, um bocadinho mesmo de cor, eu cheguei a sentir opressão, mesmo sendo branco, porque vivi no bairro. Exatamente. Representavas. Básico e pura e simplesmente por causa disso. Tentar comunicar até ao ponto de se conseguir tentar comunicar, mas depois às vezes as pessoas que nos oprimem não querem minimamente tentar comunicar em relação à opressão. Depois tentar com outras pessoas que se calhar sentiam isso um bocadinho mais do que eu, porque eu tenho uma capacidade de completamente, se calhar, sobrenatural de abstração, porque se uma coisa eu não estou ali bem, eu mudo rapidamente para o outro lado, porque sei que no outro lado existe uma hipótese de eu poder encontrar outra coisa melhor, e não sou sou um bocado pouco combativo nesse aspecto. Se calhar é meia culpa e é um erro meu. Não, mas lá está. Podes não combater, mas de certa forma dás o exemplo. E acho que uma das melhores formas de combater a opressão é sendo um exemplo oposto do que é a opressão. E era às vezes um bocadinho mais isso com outros amigos meus. A ver isso de certa forma. Com outros amigos meus, tentar perceber, aqui está a acontecer isto, mas se calhar ali não acontece. Vamos tentar ser felizes ali naquele lado. Eu sei que está errado, mas as pessoas que estão do outro lado, ao mecanismo da opressão, não está nunca haverá a ouvir. Certa. E, portanto, se houvesse, já não existia tal coisa. Não há mesmo fórmula, não é? É muito complicado. E quem eu percebesse que conseguiria ajudar de alguma forma nesse sentido, tentar da forma que eu sabia. Agora isso foi crescendo ao longo dos anos, não é? E hoje em dia ainda não tenho uma resposta completa em relação a isso, porque há tanta forma diferente de opção, não é? Mas se calhar nos dias de hoje falamos que é de 10%. São as mais visíveis e as que pior fazem, não é? E as que mais estragos fazem. Mas depois ali pelo meio existem tantas coisas. Acho que o ser humano ainda tem muita coisa para aprender em termos de comunicação. Eu acho que a melhor forma é mesmo o tentar arranjar uma forma de tolerância, tentar perceber, às vezes tentar-me contextualizar porque é que a outra pessoa, porque é que está a dizer aquilo, porque é que está a ter aquela atitude. Se houver um bocadinho de espaço de conversa, não é? Porque às vezes todos esses contextos vão dar a soma de todos os medos, não é? Costuma dizer, sum of all fears, vai dar ali um bocadinho o resultado. E se eu realmente perceber também que a pessoa também foi maltratada, ou que também houve problemas na vida dela, sempre algum contexto. E aí também já tens uma maneira uma abordagem diferente de... Agora, é muito complicado porque tudo depende do seu interlocutor, ou se as duas partes querem falar, ou se as duas partes querem ouvir, não é? Agora, se houver realmente esse mote, porque não, acho que o ser humano já conseguiu fazer tanta coisa, já conseguiu construir tanta coisa. Já foi ao espaço. Mas sim, haverá sempre alguma maneira. Acho que sim. Johnini, João Maria, TC Chulo. É o Cthulhu. Sabes o que é o Cthulhu? Não. O Cthulhu é o sim, ser... haverá alguma origem. O Cthulhu é o ser máximo de um escritor que é o Lovecraft. Escrevia contos fantásticos. E então o Cthulhu é um ser que a cabeça dele é tentacular. Que é tipo octópode. Por isso é que eu escrevi o Cthulhu. Porquê? Porque são várias, como tu disseste, vários tentáculos. Por isso é que eu escolhi o Cthulhu como a representação desta personificação, não é? Desta parte da minha paranoia, não é? Porque as são paranoias, não é? Vão crescendo dentro da nossa cabeça. Mas gostava de perguntar-te o que achas da raiva? É um sentimento justificável?
Do que da tua raiva perante ti próprio ou da raiva como incutida? sentimento. Não, a raiva Como sentimento é... A raiva como sentimento, se for tu frustrado de ti próprio, de não teres conseguido fazer alguma coisa ou teres chegado a alguma conclusão, nós o que é que as pessoas não fazem, não é? O que eu costumo dizer, no seu quarto à noite ou no regaço do seu lar, não é? Agora, depois, as pessoas deixarem crescer raiva fora de si perante os outros, não é? Acho que devia acabar em nós, não é? Devia acabar em nós. Agora, pá, nada do que seja negativo, para mim, obviamente, que é importante. A raiva, pelo menos eu tenho essa percepção, não será a mesma coisa que o ódio. Por isso, a conotação negativa não se apropria-se tanto. Daí eu ter-te perguntado se achas que é um sentimento justificável, porque, ao fim e ao cabo, na minha opinião, a raiva é uma coisa que despoleta a várias outras coisas. A várias outras coisas, de violências, ódios, de tantas outras coisas, sim, obviamente, mas claro que sim. A revolta ou a... Tudo, mas que fosse mais interno, não é? De tu quereres. Imagina, tu tens um objetivo, queres evoluir para alguma coisa, não é? Se calhar numa questão primária, porque depois todas essas coisas são questões primárias, não é? Não são questões racionais, não podem ser questões racionais. É um ser pseudo-racional, não é? Que de vez em quando é racional, que tem esse tipo de sentimentos, não é? Mas, obviamente, que quem tem esse tipo de sentimentos não está em plena racionalidade. Digo eu, acho eu. E às vezes pode acontecer esse tipo de coisa. Já te voltaste contra ti próprio. Se calhar já tiveste ódio, sei lá, não sei se o ódio se enquadra, mas se calhar tiveste ódio de um dia, não estás a pensar bem, tens feito alguma coisa que não era correta. A raiva vem antes pode ser do ódio. Como eu disse, é um sentimento... Para mim, a raiva é das coisas mais primárias que existem, sim. Depois o ódio já tem que ter um bocado de contexto, não é? Já tens que contextualizar ali um bocadinho mais as coisas. Mas eu acho que essas coisas deviam ser basicamente só para nós pessoinhas. E tu teres essas coisas e brincares com essas coisas todas, gerires isso em ti e depois vais para o pé dos outros seres humanos e tentar ser o que acho que toda a gente sã quer ser, que é o melhor que tu consegues ser para ti próprio, não é? Acho que devia ser esse o... e porque é que depois isso não acontece? Para além da raiva e do ódio e dessas coisas todas. Que é que nunca mais nós vamos conseguir ter essa paz? Por causa da maior doença da humanidade, que é a ganância. E a ganância depois faz com que isso tudo, com que esse processo todo esteja sempre a... Digo eu, acho eu. Sim. É o que eu acho. Johnny, obrigado pela tua sinceridade e gostei muito das tuas respostas. Infelizmente ainda tinha aqui muito mais perguntas por te fazer. Talvez numa outra eventualidade possas fazer. Mas agradeço-te a tua presença e gostava de perguntar-te, pela última vez, onde é que nós podemos ver-te? Sei que fazes DJ sets em vários estabelecimentos, em vários... Tenho feito aí em alguns sítios, mas agora também aqui tens a tua página no YouTube. no centro de Lisboa, depois tenho depois também um canalzito onde não eu ponho... costumas publicitar tanto, mas tens um canal afunilado, que no caso, se calhar, a melhor maneira de te encontrar será no Art Fusion. Art Fusion TV, pronto, é um bocado em inglês. É onde eu, ao longo dos anos, desde que existe YouTube, foi uma plataforma interessante, não é? Porque tem um longo historial dos teus trabalhos. E tem desde que existe o YouTube até agora, eu de vez em quando, mas vezes mais, outras vezes menos, vou lá pondo algumas coisinhas, pronto, se calhar 5%, mas se calhar 5% do que eu faço chega para o mundo, não é? Se for mais, já é muita coisa. Já é demais. E pronto, depois tenho SoundCloud de outros projetos, depois as coisas desmultiplicaram-se por diversos projetos, mas sinceramente isso só interessa para eu arrumar as coisas mentalmente. Neste momento tem sido mais então o Cthulhu. Às vezes DJs aí em algumas casas, no Desterro, também aí na Croação um dia destes, em coisas assim um bocadinho mais pequeninas. Johnny. E pronto. É isso. E agora ficávamos aqui. Eu sei que sim, mas fico muito agradecido por teres Nada, aceitado eu é aqui. que agradeço. Pessoal que estejam-nos a ouvir, obrigado e acompanhem o trabalho deste senhor, que é algo de muito valor. E obrigado por terem assistido, obrigado à Rádio Movimento por possibilitar este momento
E até a próxima. Muito obrigado. Rádio Movimento. Ao ritmo da sua vida.